Salve, salve, Caio Gouveia na área, começando o nosso primeiro podcast, Outlab, e eu tô aqui com o host deste programa, Lucas Campos. Bom. E hoje a gente tem um convidado muito especial, que é o Lucas Doc, tá aqui com a gente. Salve, rapaziada, prazer. Vamos trocar uma ideia extremamente produtiva, vamos falar sobre rede social, sobre qualidade técnica da produção de conteúdo, e é isso. Vambora. Muito bom ter você aqui, irmão. Obrigado. Ainda mais a presença de duas pessoas que eu admiro pra caramba. Exceção do Lucas, tô falando do cameraman aqui e do Caio. Mas é isso, time. Hoje a gente vai discutir bastante coisa interessante a respeito daquilo que é sobre criação de conteúdo. Tanto eu como o Caio também, que já cria conteúdo. O Lucas há muito mais tempo que a gente. Vamos buscar elucidar alguns pontos interessantes que podem realmente trazer vida ao conteúdo de vocês. Que a gente sabe que hoje a maioria das plataformas não privilegiam os bons profissionais. Boa, eu já quero começar perguntando para vocês dois. Como que foi o estopim aí para começar a gravar conteúdo? Qual que foi? Eu vou trazer a minha referência, que foi ele. Eu falei isso várias vezes. Eu vinha num momento muito ruim em termos de criação de conteúdo. E nós sabemos que quando o conteúdo ele desce algumas camadas mais técnicas, a gente fala de evidência, mostra mecanismo, até mesmo o interesse das pessoas decai. Isso é natural e normal. E o Lucas trouxe um formato que me permitiu trazer essa experiência, a forma que eu gosto de falar a nível científico e alcançar um bom público. Então, hoje, a minha virada de chave na carreira, devo muito a ele, porque realmente ele trouxe um formato que me permitiu trazer aquilo que eu amo, que eu gosto, e também ajudar uma galera gigantesca a evitar a picaretice, que hoje é a minha maior batalha no Instagram. E eles estão ganhando, hein? E eles estão ganhando, não por incapacidade nossa. Não, mas é porque eles são muitos. Mas é porque eles são Eles muitos. estão ganhando numericamente. Numericamente, total. É. Só que é aquilo, né? O nosso poder de conversão, ele ganha força quando outros profissionais se juntam no movimento. Com certeza. Vamos falar disso. Vamos falar disso. Vamos falar disso. E você, Lucão, como é que foi? Então, assim, eu já produzo conteúdo há muito tempo, assim, de forma, mas não consistente, né? O momento que o Doc citou ali foi o momento da virada de chave, que foi quando eu olhei para um formato, já tinha familiaridade com esse formato por consumir, o formato React ele é validado, porque você pega o Casimiro, o Tete, o Brino, que hoje são, acho que o conteúdo deles inicialmente o que estourou foi React. Sim. O Felca também, né? Exatamente, React. Só que, assim, dentro da minha área, tinha o problema que eu consumia os conteúdos, assim, olhava e falava, cara, não é possível que as pessoas acreditam num negócio desse. E eu olhava e, cara, assim, se eu fizer um vídeo com o mesmo tema, ninguém vai assistir. Uhum. Então, por exemplo, se eu pegar a mesma afirmação do cara e gravar um vídeo original meu, não vai dar certo. Porque, às vezes, o que faz o vídeo do cara funcionar é justamente o criador de conteúdo. E nós conhecemos as caras da picaretagem, obviamente. E aí, no React, eu vi a oportunidade de pegar aquele conteúdo e eu falei, não, então eu vou transformar isso em algo que vai contribuir para as pessoas. E eu, a partir desse momento, eu peguei e falei, cara, vou selecionar uns vídeos aqui e vou reagir para ver qual é que é. Um deles era do Pablo Marçal, que era falando sobre refrigerante zero. E aí, daí O cara assim... olhou pra mim, né? Tipo, como assim? Não, mas é porque você Tô citou o brincando. Pablo Marçal no começo, né? E aí, assim, cara, eu fiz o vídeo e vi que ele ia melhor na média do que os outros. E eu falei, esse formato eu acho que ele funciona. Porque até eu chegar nesse formato, eu já tinha 8 anos de estudo Putz. da área. Então, assim, eu já estava bem municiado de informação para discutir o que estava sendo falado. E o que acontece? No meu caso, o meu algoritmo não me mostrava essas coisas. Eu tinha que pesquisar para achar. Porque o algoritmo é treinado, ele vai te mostrar os teus interesses. Então, eu nem ficava pesquisando esse tipo de coisa. Por que eu vou ver o cara falando para fazer dieta cetogênica, um negócio que há 8, 9 anos atrás a galera já discutia? Para mim, tudo isso já tinha passado. Só que eu comecei a Cavar? eu falei, cara... É muito mais tem profundo. muita coisa. E aí eu falei, eu acho que o React é o formato. Por quê? Porque ele é muito dinâmico, você consegue produzir muito volume, e a gente precisa de volume porque essa galera produz um volume colossal. E aí eu vi que nesse formato, por já ser um formato validado, mas trazendo para o conteúdo informativo, eu tinha explorado uma nova camada ali, que foi quando muito provavelmente o Doc viu meu conteúdo. Sim, sim.
E um fato curioso é que eu não consumo TikTok, não tenho TikTok. Eu tenho TikTok, mas não uso como deveria. E eu encontrei ele lá. E, tipo assim, já com uma base muito consolidada, com uma comunidade já muito consolidada, uma criação de um movimento. E aí eu comecei a acompanhar, vi que ele fazia live lá dentro. Então, tudo aquilo favoreceu o ecossistema dele. Tipo, a magnitude que ele tem hoje dentro daquele centro é muito grande, muito forte. E hoje, se a maioria das pessoas fazem React naquele formato mais produzido, graças a ele que conseguiu ter a capacidade de adaptar e trazer para nossa realidade. Só que um dos teus gigantescos diferenciais é, como tu falou, 8 anos estudando sobre isso. Não só nutrição, né? Treinos, tudo que compõe a evolução estética, também saúde humana. E que permitiu ele trazer tranquilidade para poder refutar e trazer a informação necessária. Muito diferente da maioria que produz conteúdo hoje, digo, do outro lado, dos picaretas, que, cara, 30 segundos de Reels, já sou especialista. Uhum. E a gente nota que não basta o conhecimento técnico para você se destacar na rede social. Isso, na verdade, o contrário, o oposto, o nosso inimigo, vamos dizer assim, ele está muito mais bem treinado do que quem é um bom profissional. Porque ele investiu em branding, ele investiu em marketing, ele investiu em comunicação, ele entende uma estrutura de conteúdo e é por isso também que ele atinge uma quantidade muito maior de pessoas que o seguem, que participam da sua tribo, que gera comunidade. Só que nós, enquanto divulgadores científicos, vocês, no caso, e muitos outros do mercado, precisam entender essa parte. Vocês já entenderam o jogo. E muitos aí estão aí. Só que eles estão ganhando pela quantidade. Por isso, eu acho que é um tema muito importante a gente trazer esse outro lado. Pô, eu sei muito, eu sou muito técnico, eu estudei durante 10 anos, mas esse cara tem 50 mil seguidores, eu tenho 1000. Talvez você esteja olhando para o lado errado. Você já tem o conteúdo, você já tem a informação. Agora você precisa entender o porquê que a sua informação não está chegando da forma que deveria chegar e entretendo quem deveria ser entretido. E as universidades não ensinam posicionamento, né? Zero. Até mesmo é uma dor da maioria, saiu e encerrou ali, é uma outra batalha. Conseguir carteira de cliente, produzir conteúdo, como fazer. Só que durante esse meio tempo que a tua dor está latente para criar alguma coisa, tu começa a buscar consultoria, mentoria, e aí cai nos caras que montam roteiro de mercado. Ah, esse alimento aqui não pode, esse alimento aqui pode. Só que esse tipo de pessoa que tu vai atrair pro teu público é o que se interessa por aquele conteúdo de calorias. Só que com todo respeito, se tu faz conteúdo de mercado, tu vai ser substituído facilmente pelo ChatGPT. Porque a pessoa não precisa de um nutricionista para dizer quantas calorias tem 100 gramas de abobrinha. E hoje a maioria que tende a fazer esse tipo de conteúdo vai sofrer lá na frente quando desejar ter algo mais denso, mais técnico, porque ela só adaptou a comunidade a isso. E até como o Caio falando ali, na questão da criação desse movimento todo, a gente pode utilizar como exemplo aqui, o Brandini, que com todos os problemas que ele ocasiona para a área da saúde, ele teve uma sacada excepcional no produto dele. Com todo respeito, ele colocou influencers para vender para ele, criou comunidade, ele repete a mensagem, ele tem posicionamento. Se fala merda ou não, ele tá ali fazendo igual. Nós refutamos, batemos e o cara não tá nem aí. Ele vai lá, baixa o vídeo que nós fizemos dele e coloca no próprio Instagram dele. O cara não tem medo. E uma das coisas que todo mundo gosta é quem se posiciona. Hoje, se tu segue eu, o Lucas, outros influencers como o Thales, o Victor, é porque é uma galera que se posiciona. E a gigantesca maioria dos profissionais não querem ter essa indisposição, não querem ter essa presença no digital. Só que da mesma forma, tu não tem o reconhecimento que tu merecia, porque só existe reconhecimento em quem se destaca. E uma das coisas que, por exemplo, a gente vinha até discutindo antes aí, o Lucas, é justamente esse movimento da rede social. Até onde um conteúdo superficial ele te valoriza, ele te atrai como um profissional capacitado que vai ser o suficiente para cuidar da tua saúde. E eu acho que tem uma outra camada aí, Doc, que é a seguinte. O profissional que nos acompanha também, eu presumo que ele também não se sente satisfeito em produzir esse conteúdo, que é o conteúdo do comparativo de calorias, e ele também se sente incomodado com a visibilidade que o charlatanismo tem. Então, qual que é o grande ponto aí, que é o que eu acho que a gente conseguiu fazer, que é o que realmente atrai as pessoas? Produzir um conteúdo embasado de uma forma que as pessoas queiram assistir. E aí eu acho que é o grande X da questão para a imensa maioria dos profissionais, porque o pessoal que tem contato, assim, comigo, com o Doc na rede social, quer saber sobre produção de conteúdo, muitas vezes
Assim, o que a pessoa precisa é, de alguma forma, encontrar um formato que as pessoas queiram consumir o que você quer dizer. Então, nós temos o formato do React. Tem pessoas que vão tentar produzir React e talvez o React ele não funcione tão bem. Uhum. E aí talvez essa pessoa ela caia numa dessas mentorias do comparativo de calorias, que são esses vídeos virais idiotas, que eles não têm uma profundidade, e muitas vezes são errados. Sim. E enquanto profissionais sérios, por exemplo, se você admira o meu conhecimento, admira o conhecimento do Doc, você não vai querer produzir um vídeo jogando Doritos no prato, entendeu? Não tem a menor condição de você querer fazer isso. E nós, assim, nós não seguimos esse jogo. Só que existe toda uma necessidade, assim, são múltiplas camadas. Desde o que você entender quem é você, a mensagem que você quer passar, com quem você quer se comunicar, como você vai fazer essa comunicação. Porque o pessoal termina a faculdade, e eu tenho muito contato com pessoas que dizem que ou começaram a cursar a faculdade por acompanhar o conteúdo, ou pessoas que estão meio perdidas na graduação e querem dicas. Óbvio, né, a primeira dica que eu sempre dou é estudar, porque para ter conteúdo você precisa estudar. Mas se você já é qualificado tecnicamente, tem uma outra barreira. Que é como é que você vai fazer para a tua mensagem chegar nas pessoas. Uhum. Como é que você vai se posicionar dentro das redes sociais? Qual é o formato que vai funcionar para você? Então, todas essas são questões que eu acho que, assim, para o nosso movimento ganhar força, não é só que nós precisamos de mais pessoas fazendo React. Nós precisamos de mais pessoas competentes que encontrem o próprio formato e consigam atingir as pessoas com esse formato. Porque, às vezes, o formato que você precisa para comunicar não é o mesmo que eu comunico. Porque você não gosta das mesmas coisas que eu, você não tem a mesma logística que eu, você talvez não tenha a mesma rotina de estudos que eu tive. Então, é muito necessário que nós, enquanto profissionais, de alguma forma a gente consiga fazer com que a nossa rede cresça, mas que ela cresça de forma autônoma e independente, para que a gente mimetize o sucesso do charlatão. Uhum. Que se você for pegar, você pega os principais aí, os picaretas, você vê que os vídeos têm uma característica, mas eles são diferentes. Uhum. Tem um que só liga a câmera e fala ali com uma piscina no fundo, tem um que tá numa fazenda. Tem um que tá falando com outras pessoas. Isso. Tem um que tá numa cozinha com os alimentos, tem um que tá mostrando caixa de suplemento. E você entende que esses que você citou, abaixo dele tem vários replicando o formato. Então, com o fundo na piscina, achando que é o fundo da piscina que faz a diferença. Exatamente. Que é o tipo de esse ou esse. E uma coisa que você citou, que eu acho interessante falar, é que, às vezes, o bom profissional, ele se depara com um conteúdo desse e ele acha ruim. Mas ele vê o número de pessoas que estão seguindo, que estão comentando e que estão comprando. Sim. E talvez ele se sinta induzido a praticar um tipo de conteúdo como aquele, em prol de um benefício de ganhar mais dinheiro, de ser reconhecido. Mas, e aí ele acaba, talvez, contra a sua vontade, indo para esse lado. E eu acho que esse é um papel de vocês, principalmente, que divulgam ciência, de trazer esse cara pro seu lado e mostrar que, cara, quem divulga ciência, quem produz um conteúdo sério, também ganha dinheiro. Mas, Caio, a longo prazo. Honesto. Exatamente. Só que esse cara ainda não sabe. Entendi. Perfeito. Porque para ele aparece lá 150 mil likes, 890 comentários. Ele chega lá, o cara tem 400 mil seguidores. Fala, cara, o cara só... É isso. Eu quero comprar onde tem, eu quero. Fala, poxa, eu tô aqui me matando, estudei 10 anos, eu tô com uma defasagem na minha agenda, eu não consigo, eu queria ganhar 20, eu tô ganhando 10, tô ganhando 15, e esse cara vendendo isso daí, tá ganhando 50, 60 pau por mês. O que tá acontecendo? Ele fala, será que é isso que eu tenho que fazer? Será que eu preciso me submeter a isso? E aí ele fica nessa trava. Ou ele não produz nada porque ele acha que é irrelevante, ou ele acaba pendendo pro lado de imitar essa galera. Sim. E aí no longo prazo é o que a gente vai chegar. Mas vamos desenhar um cenário. Eu sou um cara frustrado com a profissão, vi um picareta no mercado comparando coxinha com abobrinha. Cara, 15 mil curtidas. Eu vou repetir isso aí. Repetiu, deu bom. 3 mil curtidas. O cara é o ápice. Ele foi reforçado pelo algoritmo a repetir isso aí. Sim. Então ele começa a entender, cara, se eu fizer mais disso, então, eu vou ganhar. Só que, mais uma vez, tu se desloca daquilo que tu estudou a vida inteira, daquilo que tu acredita, e uma hora ou outra fica muito nítido que tu não estás mais confortável sobre isso. Eu e o Caio, nós temos uma mentoria, e lá dentro já teve relatos dos caras que recebiam um roteiro pronto,
não só dele, mas dos outros inúmeros profissionais, e o cara não se sentia confortável em produzir aquilo. E a partir do momento que tu não se sente confortável, o teu público sabe disso. Não tenta esconder, o teu público sabe que, tipo assim, tu tá lendo um roteiro, aquilo não é teu, não é genuíno, não foi algo que saiu dentro de ti, e cara, o maior problema disso tudo não é o volume de pessoas que tu vai atrair pro teu perfil, é a ausência da comunidade que tu não vai criar. Não vai ter vínculo, não tem laço, não tem relação. Tu é simplesmente um cara que tá calculando ali os valores numéricos e jogando pra tela. Isso não te permite ter o mais valioso, que é uma base, cara. Hoje, por exemplo, o Lucas, ele tem uma comunidade que, velho, ele vende camiseta. Se ele botar boné, ele vai vender. Ele vende livro. Ele recebe feedback dos caras que estão iniciando nutrição por isso. Então, se ele tivesse uma collab, sei lá, com uma faculdade de nutrição, ele ia vender também. Isso é comunidade, cara. Isso permite tu ter a expansão de pessoas que consomem teu conteúdo, que vão além daquele valor que tu passa em 1 minuto e meio. E uma parada é que esse tipo de conteúdo, ele é muito fácil de ser replicado. Replicado. Porque, cara, é só você abrir a tela e esse é o primeiro, esse é o segundo. Exemplo, que a gente vê muito por aí. Só que um conteúdo igual o que vocês fazem é dificílimo. Por quê? Porque vocês precisaram estudar pra caramba. Não tem como repetir. Se você pega um vídeo do Lucas, ou até seu, independente, e tenta, o cara fala assim, repete esse vídeo, o cara não vai conseguir. Por quê? Porque tem uma história por trás, tem um estudo por trás, tem uma narrativa por trás. Não é simplesmente, cara, fala maçã em primeiro, banana em segundo, ou esse exercício é melhor do que esse. Esse é um conteúdo que a gente chama de topo de funil. Só que qual que é o grande problema? Existem mentorias, nas quais você citou, que ensinam este formato para ganhar audiência e visibilidade. Só que eles não colocam um contraponto que essa audiência e visibilidade ela é desqualificada para um trabalho a longo prazo. Então, do que adianta você ganhar 30 mil seguidores e, pô, nos 2 primeiros meses você faz 30 mil e depois você fica se batendo para ganhar 2, 3 mil reais por mês? Por quê? Porque não tem o famoso LTV, Lifetime Value, que é o tempo que essa pessoa se permanece comprando de você. E quem tem um conteúdo aprofundado, entrega algo de valor, a pessoa percebe. E ao perceber isso, o que ela faz? Continua com você. Ela quer fazer parte daquilo. Porque as pessoas que compram esse conteúdo mais topo de funil, elas querem fazer parte do que tá novo. Pô, esse agora das frutinhas não tá novo. O que tá novo agora? Ah, é dieta carnívora, vou pra lá. Daqui a pouco vai ser a dieta só a base de fruta, vou pra lá. Daqui a pouco vai ser... E ela vai pulando. Agora a pessoa que tem um nível intelectual um pouco melhor, ela vai entender que o conteúdo que vocês fazem não foi feito pelo ChatGPT. Sim. Foram anos e anos de estudo, sintetizados em um vídeo de 1 minuto e meio. Perfeito. E isso conforta ela para jogar a saúde dela em suas mãos. Exatamente. Eu consigo observar, né? E tem um negócio, o Doc passou por cima disso, que assim, beleza, você quer ganhar seguidor, você tem todo o direito, trabalhando com rede social, você pode querer ganhar seguidor. Só que tem uma outra coisa que, assim, a satisfação profissional que você vai ter, dependendo de como você vai trabalhar, porque assim, ó, se você quiser comprar uma mentoria, replicar vídeos que são validados, mas são muito, muito superficiais, ganhar seguidor, o teu caminho vai ser acumular seguidor, vender uma consultoria de R$30 por mês, que não é um influenciador que faz, e aí você vai ver o post fixado da pessoa, só reclamação. O aplicativo não me respondeu. Mas nunca tive contato com o influenciador. Tu vai reclamar aqui mesmo. Então. Nem muito longe. Só que o que acontece? Aí, assim, se você é um profissional e você olha essa situação e você se sente satisfeito, o simples de informar você não é muito diferente do charlatão. Porque ele tá fazendo as coisas, muitas vezes até com mau caratismo, para ganhar dinheiro. Então, assim, o nosso movimento, e isso ficou escancarado lá naquele lendário vídeo da sardinha. Putz, mano. Você rolava o feed e tinham 20 vídeos de sardinha, todos falando a mesma coisa. Até que chegou um momento que a gente olhou e falou, não é possível que todo mundo tá fazendo exatamente a mesma coisa. Top 5 alimentos proibidos para munjar. E aí, exatamente. A mesma coisa, mano. E aí você vai, o que é o algoritmo? É charlatanismo e vídeo superficial. O que a gente quer? A gente quer algo que tá entre isso aqui. A gente não quer o charlatanismo superficial. A gente quer trabalhar, fazer com que os profissionais consigam, porque assim,
com todo respeito aos profissionais que fazem esse conteúdo superficial, Respeito nada. existe a possibilidade muito grande dessa pessoa, do cara que consome conteúdo superficial, também cair no papo do charlatão. Com certeza. Porque assim, o Ele cai no nível. viés. Porque o nível de. É um detalhe, velho. E assim, a passividade de assimilar aquilo e a simplicidade, que muitas vezes é um conteúdo errado, não dá pra dizer que você só simplificou quando o conteúdo é errado, se assemelha muito ao que o charlatão vai fazer, sabe? Que é tirar as coisas de contexto. Aí se você questiona o cara, fala, não, mas olha, veja bem. Uhum. Eu falo, olha, veja bem, então por que você não colocou isso no vídeo? Ah, mas a legenda... Ah, tá. A legenda, você faz um vídeo de 40 segundos... Tendencioso. Tendencioso. E a legenda pra passar o pano. Né, coloca a legenda de 2 páginas para se justificar. Então, Sabe? E o que a gente quer? A gente quer justamente isso, pegar esses profissionais e fazer com que eles entendam essa necessidade da gente conseguir se comunicar. E eu falo para vocês, hoje eu consigo falar isso. Dá para fazer. Dá para fazer. Você pode ter a tua, por exemplo, hoje eu tenho comunidade, vários modelos de consultoria, tenho todas as minhas redes sociais que eu alimento todas as plataformas de conteúdo possíveis que eu consigo. Kawaii. Não, esses os caras colocam no meu lugar lá. Mas, assim, tudo isso é possibilidade que o profissional tem para explorar. Sim. E ele consegue explorar essas ferramentas. Você acha que um charlatão ou um cara desse que vende consultoria R$30, ele tem uma comunidade preocupada em ensinar as pessoas? Não. Não tem. Não. E ele não vai dar conta de ensinar, porque se o conteúdo dele já está no superficial, o conhecimento dele tende a também estar lá. E o público, a tendência é que o público dele seja esse público do rasinho, né? Exato. E é o público que pula de galho em galho. Exatamente. Não é o público fiel, que acredita de fato no trabalho desse expert, desse profissional. Então ele vai pular de galho em galho onde estiver o hype. Onde tá, o que tá rolando agora? Deixa eu ver. E esse público, ele é muito influenciável. Sim. Então, se você usar alguns gatilhos mentais, se você usar uma boa oratória, uma boa edição e uma narrativa, você vai conseguir captar esse público para ti. Sim. Só que qual que é o problema? O problema é que ele rompe a barreira do simplesmente um conteúdo para começar a fazer mal para uma terceira pessoa. Sim. O cara que ensina sobre dieta carnívora, ele está falando algo que na literatura está muito evidenciado que faz mal a longo prazo. Cara, tá lá. E aí a dona Maria que vê isso com 56 anos e começa a comer carne pra caramba, o LDL dispara, e aí? Ele vai assumir a bronca quando ela tiver um AVC? Não vai porque ele vai falar que o LDL subiu porque ela comia carboidrato refinado. Exato, ele vai tirar de lado. Uhum. Mas aí é só uma estatística. Pô, de 300 mil seguidores que eu tenho, uma teve o câncer e ele quer colocar. Exato. Como se a culpa não fosse dele de passar uma informação incorreta. Uhum. Mas o que tá na balança para ele? O valor financeiro. O cara tá ganhando muito dinheiro com isso. Prejudicando gente. E aí, eu até gosto de fazer, assimilar isso, fazer essa comparação, que o charlatão, ele tá no mesmo patamar do cara que divulga tigrinho. Sim. Porque o cara que divulga tigrinho, ele tá ganhando dinheiro, mas ele sabe que ele tá prejudicando a galera na ponta da outra linha. O charlatão é a mesma coisa. Ele tá ganhando dinheiro para passar uma informação incorreta que ele sabe que ele tá prejudicando alguém lá na Eu acho que teve um influencer, Paul Saladino, não é? Que agora ele já tá bem mais flexível com as coisas. E assim, só que o que eu fico pensando? Eu traço esse paralelo e eu acho que é importante as pessoas entenderem. O pessoal vai ganhar dinheiro, mas o como ganha dinheiro é muito importante. Óbvio. Então, assim... porque tem a ver com a sustentabilidade do ganhar dinheiro, né? A Tu não sustentabilidade... quer ser algo efêmero. Tu quer manter a linha base. E princípios éticos, entendeu? São coisas básicas, assim. Então, você pega... Só que o que acontece? O cara que é o charlatão ou que vende consultoria a R$30, o que acontece? O charlatão, ele... Se acontecer uma coisa de ruim com você, ou digamos que aconteça com ele, porque ele está seguindo o que ele diz que é para fazer, ele vai no médico, vai aparecer uma manchinha na pele, o médico vai falar para ele, cara, acho que tá na hora de dar uma segurada, de repente ele tira isso aí do arsenal dele, entendeu? Agora já não tomar sol sem protetor já não faz mais parte do arsenal. Ou, por exemplo,
Que a gente até fez uma collab, reagiu em live isso aí. O cara foi, esse guru da dieta carnívora americano, viu que as placas calcificadas estavam aumentando. Foi engraçado. Aí, de repente, ele pega e fala, talvez a saída não seja ser tão rígido Carnívoro assim. assim, Mas Botou o quê? Salmão com manteiga. Vou comer um salmão. Acho que, não tô dizendo que de vez em quando você não pode comer um brócolis. O cara já muda o discurso. É lógico. Só que o que acontece? Até chegar nesse processo do cara ver os problemas que ele teve, ou a pessoa que está consumindo o conteúdo está sendo influenciada e talvez não tenha a oportunidade que ele tem, porque o dinheiro que ele ganhou com a audiência possibilita ele corrigir essa rota. Uhum. E às vezes ele não consegue voltar, dar um passo para trás em toda a construção do branding dele, da narrativa dele, porque já está injetando muito valor financeiro. Sim. E ele, daqui eu não posso voltar, vou ter que sustentar de alguma maneira. Só que ele não mostra a realidade. Ele não vai mostrar que ele tá ali tomando medicamento para controlar essa porcaria, que ele tá ali consumindo mais fibra. Ele não vai mostrar isso. Não, jamais. Jamais. E isso é uma coisa, esse é um ponto muito importante, que o cara, ele chega num determinado lugar, financeiramente falando, que se ele volta atrás, ele prejudica outras pessoas e ele usa isso como argumento para não parar de fazer aquilo. Então assim, cara, se eu parar agora, e a minha filha? E a minha mãe que eu tô ajudando? Mas e a outra linha que você tá prejudicando? É o cara do jogo do tigrinho. Não, mas eu tô ajudando um monte de gente na rua. Cara, eu vou na favela da cesta básica. Tá vendo? É isso, exatamente. A gente tem um monte de influenciador que é assim, que fala no nome de Deus, que distribui cesta básica. Isso vai ser um ponto. Então, cara, isso é muito prejudicial. Só que a galera não consegue assimilar. O do tigrinho foi à tona. Veio, né? E aí o que aconteceu? Galera opa, calma aí. O cara que faz tigrinho, ele é um criminoso. Talvez isso seja errado. Talvez. Só que ainda não falaram dos charlatões. Então talvez seja o nosso papel. Existe um movimento político, o Teto reagiu ontem, né? Projeto de lei que vai punir as pessoas que não têm formação, qualificação técnica para falar. Beleza, eu concordo que isso é muito relevante, contudo, há profissionais formados que ainda têm o mesmo nível intelectual que essas pessoas. Então, assim, cadê os conselhos agindo sobre isso? A gente teve o episódio ali do dentista, né, que deu um auê do caramba aí na internet. E, cara, sendo bem sincero, velho, daqui a 2 semanas a gente esquece. Ninguém vai se lembrar o que aconteceu. E o cara tá lá, montou uma equipe, tá agindo como tem que agir. Enfim, esse movimento inteiro sobre a internet, a gente consegue entender as características das pessoas que consomem. Porque as pessoas, elas conseguem modular a comunicação para ir na ferida, que é o quê? O sistema, nós contra eles, existe algo muito maior que não quer que a gente ganhe dinheiro, seja rico, bem-sucedido, emagreça, alguma coisa que quer manter preso aquilo ali, a ração do governo, por exemplo, arroz e feijão, questões religiosas. Então esse alimento foi Deus que fez, né? E fora a narrativa do antigamente, porque antigamente era muito melhor. Então o tipo de pessoa que eles conseguem atingir, tu vê que as pessoas que comentam lá têm características bem específicas sobre o consumo desses movimentos. E assim, é o tipo de pessoa que tu quer na tua base? É o tipo de pessoa que tu quer como cliente? Será que realmente não vai trazer mais problema do que benefício? Tem que se pensar sobre isso. Porque quando a gente fala de conteúdo de topo de funil, eu abri a boca do funil, vou colocar qualquer pessoa aqui na minha base. Cara, pode estragar a tua base. Se essa pessoa se torna teu cliente, pode estragar a tua base de clientes. Então, assim, por isso que é muito importante ter uma comunicação, um conteúdo que seja muito bem direcionado à pessoa que tu quer fazer. Não é simplesmente ligar a câmera e falar para qualquer um. Tu tem que saber a dor da pessoa, como falar e como se posicionar. Assim como os picaretas fazem, tu também tem que saber fazer. Por isso que a construção de um roteiro, por isso que ter ali pelo menos a noção básica de um corte, de uma iluminação, de um microfone, é muito interessante porque as pessoas que são qualificadas, elas gostam de qualidade. Então impor essa qualidade para tu realmente atrair, é muito importante que tu comece a dividir as pessoas que tu não quer no teu perfil. E esse é um grande movimento que vai acontecer na internet, porque, cara, é ver quem tá fazendo dando certo e buscar entender e começar também a reproduzir de certa maneira. É o que a gente fala, que é um grande movimento da despoluição, né? Que eu acho que o nosso conteúdo, ele naturalmente tem essa característica porque a gente pega conteúdos que são bem ruins e a gente tenta
trazer uma visão diferente. Só que eu acho que tem uma coisa também que é bem importante a gente falar, assim, que a gente se refere ao público, por exemplo, topo de funil. Só que, pra mim, tem uma coisa aí, cara, assim, que isso, eu acho que talvez por isso eu tenho uma boa interação com o meu público. Eu tenho consciência que eu falo com pessoas, cara, com indivíduos, entendeu? Que sentem, que pensam, Sim. que questionam. Que essa responsabilidade que o charlatão, ele meio que ele ignora, sabe? Porque a Dona Maria, ela é uma pessoa. Sim. Ela tem família. Eu falei da estatística. Exatamente. Eles olham só pela... E eu acho que isso é uma visão importante, que a gente tá falando de profundidade, e enxergar os seguidores como pessoas também. E que nesse processo, cara, 3 mil pessoas, 4 mil pessoas, 5 mil pessoas que te acompanham, são pessoas efetivamente. E algo que eu sempre falo, essa galera não consegue gerar um impacto profundo na vida das pessoas, um impacto positivo. Por quê? Porque quem segue eles e está relatando impacto positivo, provavelmente no futuro vai colher malefícios disso, porque esses comportamentos fazem mal. Eu tive até, desculpa te cortar, eu vi até uma frase que eu achei sensacional. Se você perguntar para 100 pessoas que jogaram roleta russa se é seguro, o que elas vão falar? Sabe o que é roleta russa? Sim, colocar uma bala e... Elas vão falar que sim, por quê? Porque todos sobreviveram, né? As que estão vivas para contar foram as que sobreviveram. Entendeu? Sim. É uma ideia sobre isso. Assim, é uma falácia do sobrevivente lá, né? Que você só pega as pessoas que sobreviveram a determinado... E daí você usa elas como exemplo. Só que agora, nós, os profissionais, eu acho que essa talvez seja a nossa visão diferente, que é o movimento que a gente quer fortalecer, é justamente esse cuidado por trás de tudo para fazer as coisas realmente, assim, considerando que são pessoas mesmo, e o impacto. E assim, eu recebo feedback da galera, eu falo pro Doc assim, pô, o cara às vezes ele fala assim que ele não lia, ele começou a ler porque eu influenciei ele, entendeu? Sim. Ele não, de repente o cara começou a levar mais a sério a faculdade, ele tá estudando mais. Não, mas quantas pessoas falam pra mim, caramba, Lucão, eu emagreci 80 quilos só vendo seus vídeos? Então, mas isso é uma ponta, mas tem a outra ponta que eu penso que é assim, que tem um cara que ele, talvez ele olhe isso e ele entenda o que está por trás disso, por exemplo, o cuidado com o conteúdo. E ele vai aplicar isso, às vezes, na profissão dele, entendeu? Sim, na família. Tipo, isso! Mas... E aí, o que acontece? Você transforma a vida do cara... Eu me lembro muito disso, porque isso é um tema que ele é sensível para mim, particularmente. Mas eu recebi e eu falo, tenho certeza que, assim, em termos verdadeiros, um charlatão ou o cara da consultoria de R$30 não recebe esse tipo de relato. Que é a mãe de uma menina que agora já tem mais de 18, autista, me agradecendo porque pela primeira vez a filha dela decidiu cuidar da alimentação e fazer exercício físico por causa dos meus conteúdos. Caramba. Cara, é uma coisa que... absurdo. Mano, o carnívoro nunca vai receber isso. Você entende? Você entende? Porque daí ele pode falar, mas eu comecei a alimentar meu filho e relatei melhor. Eu falo, tá bom, relatou melhor, espera daqui uns anos você vai ver o que vai acontecer. Agora, por exemplo, eu tenho a minha consciência tranquila, que o que eu tentei passar e que eu ensinei são coisas que eu garanto que vão impactar. E assim, cara, eu fico pensando, para uma mãe me mandar mensagem, assim... Parar o dia dela. Sabe? O suporte. Pra agradecer uma pessoa, sabe? E eu, quando eu produzo conteúdo, eu penso nisso, sabe? Tem alguém aqui que tá lá e talvez eu esteja mudando a realidade dessa pessoa. O charlatão não consegue fazer isso. Não só isso, né? Tirando aquela pessoa de pensamentos obsessivos ali, trazendo um pouco de luz, de realidade, exercendo a influência real. E é isso que é justamente o que a gente quer. Nós queremos que os profissionais eles fortaleçam esse movimento. E eu digo, assim, talvez por que eu comecei o podcast falando numericamente? Porque talvez numericamente o jogo seja mais favorável pro lado deles, numericamente. E isso vem muito de uma cultura do Brasil. Isso, exato, perfeitamente. Mas agora... E influência da própria rede social. Só que é isso que eu falo, o movimento, ele, assim, da nossa parte, ele é maior, porque todo mundo fala, pô, mas o Brasil tem problema disso, tem problema de educação, o que a gente tá fazendo? Exato. A gente tá educando a galera. E eu tenho certeza que tem muito profissional que tem essa vontade.
Tem. E profissional bom. Exatamente. Só que daí é isso. Eles olham pra rede social com um certo pavor. Isso não funciona pra mim. Aí começa a afirmar coisas. Isso não funciona pra mim. Isso é lugar de charlatão. Eu não consigo produzir igual o Lucas. Eu não consigo produzir igual o Doc. Igual o Thales, e entre outros. Sim. Só que isso daí ele cria uma barreira. O que que acontece? Ele deixa de fazer o que você tá fazendo. No sentido, eu não tô falando nem monetário aqui. Eu tô falando no sentido de ajudar milhares de pessoas. Centenas de milhares de pessoas. Porque centenas de milhares de pessoas seguem vocês. Sim. E aí a educação que você fala, o Brasil tá foda de educação. Realmente. Mas se você tem uma arma tão poderosa quanto rede social, onde você pode trazer uma mensagem positiva e que vai fazer a diferença real na vida de alguém, por que você não tá fazendo? Sim. E tem uma coisa, né? Quando a gente fala desse controle de qualidade, às vezes a galera fala, pô, mas você quer impedir com que os outros falem, mas, cara, na verdade, perceba que mesmo fazendo a minha parte, acreditando que eu estou educando as pessoas, eu ainda vejo a necessidade da gente conseguir ter ferramentas de controle justamente para que esses conteúdos... Por quê? Existe um impacto profundo, e esse impacto numérico que a gente precisaria seria uma barreira, só que essa barreira ela não existe. Então o que resta, nós profissionais sérios de contrapartida, é também estar presente ali. Porque se você se indigna vendo charlatão, você tem que estar na rede social também. Ah, mas meus vídeos não funcionam. Sim, mas aí você está pegando a tua indignação e está transformando numa força motriz para você se opor ao movimento que você odeia. Perfeito. Porque não é aquilo assim, tá tudo ruim e eu vou ficar só olhando. Não, tá tudo ruim e eu acredito que eu posso fazer diferente. E aí é óbvio. Talvez você precise de ferramentas que você não domina ainda. Talvez você precise de um pouco de ajuda com audiovisual. Talvez você precise de um pouco de ajuda de onde buscar conteúdo. Talvez você precise de ajuda de como se comunicar, se posicionar, como vender também, para você conseguir não só vender teu produto, mas vender teu conteúdo. Com certeza. Uma dinâmica de comunicação. E isso tudo são ferramentas que nós precisamos adquirir. E tem pessoas que, assim, hoje eu vejo isso, né? Eu vejo que talvez uma oportunidade muito grande de ajudar os outros profissionais esteja em utilizar também, não só a nossa experiência, porque não é só experiência, assim, para falar que é só prática, porque existe todo um background forte de estrutura, assim, onde buscar as informações. Que é justamente o quê? Pegar esses profissionais, pegar eles daqui e colocar eles aqui. E acompanhar esse processo. Oferecer essas ferramentas. Um ambiente lúcido, educativo e que oriente. Sim. É literalmente a ideia de um laboratório. Sim. É literalmente a ideia de pegar, que é o nosso propósito, pegar a galera e oferecer essas ferramentas, porque nós também estamos indignados com charlatões. A gente também vê que tem muita gente boa que não tem a visibilidade que deveria. Cara, tem muita gente qualificada para fazer o mesmo que a gente. E nem, tipo assim, nós estamos lidando com um contexto aqui. Mas se você não quer participar dessa, entre aspas, guerra, de bater neles, de ir contra, de criar força e movimento, tá tudo bem. Tu consegue ter destaque no teu caminho, no teu formato de conteúdo. Mas ainda depende do posicionamento. Qual a dor que tu vai resolver pro teu cliente? Como é que tu vai conseguir ajudar? Quais informações? Qual é a claridade daquilo que tu vai trazer de luz para a vida da pessoa? Porque hoje em dia a rede social ela te permite abrir a câmera e trazer uma visão de vida. Essa tua visão de vida, tuas experiências, o teu conhecimento, até que ponto ele está sendo apenas um entretenimento ou uma expansão de consciência? Do tipo, a pessoa falou, caralho, eu nunca imaginei isso. Tu não precisa falar, sei lá, da selva, da dieta carnívora. Tem um formato de conteúdo que tu pode trazer e realmente converter um cliente, trazer uma pessoa para tua base. Hoje, eu e o Lucas, nós experimentamos vários formatos de conteúdo. Então, a gente já se validou em vários formatos de conteúdo. E, cara, tem como ter sucesso sem precisar fazer react, sem precisar atacar alguém, se defender. Não, cara, tem como tu ter sucesso apenas sendo você. Mas aí entra esse ponto. Até que ponto o ser você te prepara para aparecer? Porque muita gente hoje quer criar um conteúdo sem uma bagagem por trás, sem um conhecimento, sem manuseio, sem saber escrever um roteiro. E hoje, cada vez mais, os picaretas, eles se aprofundam. Eles vão buscar mentoria, eles vão buscar posicionamento, eles vão buscar qualidade técnica fora. Então, cada vez mais,
Eles estão preparados para, tipo assim, ganhar em volume sobre a galera que quer fazer um conteúdo bem feito. Há uma necessidade também de você entender o jogo e buscar se profissionalizar, porque a faculdade, meu cara, não vai te ensinar sobre isso. Tu vai precisar sentar no Photoshop, no CapCut, para editar e falar, puta merda, como é que eu vou fazer isso aqui? E tu vai tomar um pau, porque tá lá o Brandini fazendo 15, 20 vídeos um atrás do outro. E deixar claro que existem mentores picaretas. A gente citou isso daqui, que é o cara que chega lá e fala, cara, eu não tô nem aí quantas pessoas entrarem, é copia e cola pra todo mundo, tá funcionando, vambora. Mas funcionando o que, pra quem e até quando? São perguntas que a gente tem que se fazer. Porque não adianta eu entregar uma receitinha de bolo que funciona agora e ela vai acabar daqui 3 meses. E a tua carreira? Você deixou um pedação da tua carreira, você comprometeu um pedaço da tua carreira tá entrando nessa trendzinha. Sim. E isso é muito prejudicial. Se você entra em trend e aí cada trend que você entra, você arranca um pedaço da sua carreira, daqui 5 anos você tá ferrado. A gente estava falando sobre isso antes. A longevidade da rede social. O quanto, tipo assim, tu tá saturado, tu como produtor de conteúdo, tá saturado, cansado de produzir esse tipo de conteúdo na rede social. O quanto isso te desgasta, te satura. E como é que vai ser a tua agenda daqui a 5, 6 anos, 3 anos? Acabou de começar a atender. Tu quer ser conhecido pelo cara que participava de trend ou pelo cara que conseguia movimentar uma base para uma outra rede social? Um exemplo claro, o Lucas. Cara, a comunidade no YouTube dele, ele abre uma live uma quinta-feira, uma terça-feira, 8 horas da manhã, 3 horas, das 8 às 11, 3 horas, quase 100 pessoas acompanhando ele. Se ele fala, pessoal, ó, abri um Substack agora, se inscrevam lá, a galera não sabe nem o que é isso. Vrum. O cara já começa grande, é a capacidade do indivíduo de movimentar uma base e de ser relevante onde ele bem entender. Mas sabe como é que se faz isso? Conexão, entendendo de ser humano. Sabendo que uma curtida não foi um bot, foi a Dona Maria, porra. E o que a gente falou de cultura, muitas pessoas podem estar falando, mas 100 pessoas numa live? Cara, são 100 pessoas no YouTube, numa live de 3 horas para escutar sobre ciência. Pra escutar. Numa terça-feira, 8 horas da manhã. Porque no Brasil, tipo, a live não, assim, não é muitas pessoas, mas eu tô falando de ciência, né? Que não é um conteúdo tão apetitoso no nosso país, né? Não, e a verdade é que o Brasil tem como falar, não, ciência não. Puta ciência verdade. não. Por quê? Porque ciência não vende, cara. O que vende? Carnaval, influência, tigrinho, coisas que são mais superficiais. E aí o mercado, ele trabalha em prol disso. Então ele leva o público para consumir esse tipo de conteúdo. Só que esse público é desqualificado. Então esse é o ponto. Se o Lucas tem 100 pessoas, 8 horas da manhã, 2 vezes por semana, comentando, compartilhando sobre ciência, isso é um marco muito foda. E este marco é muito mais rentável do que o cara que tem 1 milhão de visualizações no post, cara, fazendo... Que nós podemos trazer de exemplo a Mari Krieger, que está entre as tops influencers do Brasil, falando de ciência. De ciência. E com um engajamento bizarro, um alcance bizarro, o movimento é uma base bizarra, falando de ciência. E olha que legal. Às vezes as pessoas estão falando, mas é que vai ficar fazendo dancinha, personagem. A Mari faz um trabalho excepcional com personagens. Sim. Porque ela elucida uma coisa difícil. Então ela deixa um conteúdo mais leve, descontraído. Ela é um unicórnio, assim, né? Porque ela faz... Não, é uma pessoa mesmo. Não, certeza é uma pessoa, né? Mas é que é muito fora da... Assim, é uma manifestação artística da ciência. É uma parada... Mas ela passou pelas etapas necessárias da construção desse... Certamente. A posicionamento, qualificação. Se ela fosse exatamente essa pessoa, sem os atributos técnicos... Cara, não seria o que é hoje. Não, porque ela está falando mentira. Exatamente. Que é o que a gente falou, da construção do profissional ético, correto, bem qualificado. E obviamente, né, a gente falou da Mari, e eu acho que é um negócio que é pertinente, e aconteceu no meu caso também, é que assim, óbvio, você produzir conteúdo, você tem compromisso, está fazendo tudo certo, você é qualificado, o conteúdo está sendo assistido, e aí, obviamente, tem um retorno que é muito importante, que que se você trabalha com internet ou não, ou talvez esse seja o teu principal motivador, não tem problema nisso,
desde que você vá pelas vias corretas, que é o retorno financeiro. Sim. Óbvio. Ninguém é ONG. É isso, por exemplo, a gente falou no caso da Mari, ela vai trabalhar com publicidade. Você tem um conteúdo crescente, você pode trabalhar com publicidade. Uhum. Agora, se você for eticamente correto, você já elimina muita publicidade. Mas você pode ter serviços atrelados ao teu conteúdo. E aí não tem problema, porque a gente não está criticando aqui o fato do cara que vende a consultoria R$30 conseguir faturar milhões. Não é esse o problema. É o como. A gente já passou pelo como. É isso. É o cara que ganha dinheiro com o tigrinho. É isso. Agora que a gente já tá falando do como, a gente já passou disso, tem essa parte que eu acho que é natural. Você vai falar, tá, cara, eu vou me esforçar, quero fazer tudo certo, mas isso em algum momento se paga, vale a pena? E sim, com certeza sim, porque aí você constrói autoridade, você tem um público que você consegue atingir com uma certa profundidade, e isso encara em várias áreas da saúde, assim. E uma pergunta, Lucas, você disse que começou a produzir conteúdo e já estava estudando há 8 anos. Sim. Como que era a sua realidade financeira enquanto profissional? Não, assim, teve uma mudança de chave absurda a partir do momento que meu conteúdo começou a chegar nas pessoas. Só ver o tênis dos caras, mano. Cada semana um tênis novo. Isso é uma parte importante de se falar, porque existe o posicionamento forçado, que o cara começa a ganhar dinheiro, ele se alavanca, ele faz dívida, ele compra uma Porsche, ele aluga uma mansão, e ele vende uma ilusão. Sim. Então assim, eu sou bom, comprei minha mentoria e tal. Uhum. Só que, para nós aqui, a gente já discutiu isso no off, o maior retorno financeiro é a liberdade. Puta, é você poder saber... É você poder escolher o que você quer fazer. Se eu quero morar em Alphaville ou se eu quero morar no interior do Paraná, eu escolho. 2 horas da tarde abrir um livro, irmão. Abrir um livro. E tomar um cafezinho lendo aquele livro. Ai, não tem ninguém me enchendo o saco. Você não tá sendo cobrado. Isso é legal. Porque quando você vai lá e ganha dinheiro pra ter uma Porsche, a gente já tá indo pra um outro assunto, mas enfim, você compra dinheiro pra ter uma Porsche, você vai ficar refém de pagar aquela Porsche. Todo ano IPVA de, sabe, uns 15 conto. E tá tudo bem, se esse é seu sonho, cara, é lógico que eu quero ter uma Porsche, mas a ideia é você ter dinheiro pra escolher o que você faz. E quando esse dinheiro vem de uma fonte honesta, aí acabou. Aí eu acho que é o supra-sumo da realização profissional. O maior problema dos profissionais agora, só existe uma fonte de renda, que as consultorias. Muitas vezes esse é o caminho, né? O cara ele olha pra nós e ele fala, pô, eu preciso ir pro digital, porque no digital eu consigo fazer a consultoria. Ou se for um médico, mais consultas e etc. Beleza. Só que qual que é o problema? Chega uma hora que a agenda se o teu conteúdo tiver alcance na internet, você vai se soterrar de trabalho. E essa repetição talvez leve você a uma exaustão. Sim. E aí que entra um aspecto também de você conseguir diversificar isso. Porque é sempre assim, de repente você quer sair do presencial para ter mais liberdade para consultoria, tudo bem, mas de repente a consultoria começa a te afogar. E aí você precisa achar mais coisas. Por quê? Porque o nosso objetivo, e até o Doc brincou sobre os tênis e tal, e assim, óbvio, né? Eu tenho coisas que eu gosto de consumir, eu acho que isso fica claro, mas eu acho que o pessoal que acompanha percebe que tem uma coisa assim, vocês estão sempre vendo o livro grifado lá. Vocês estão sempre vendo que quando eu vou puxar uma referência eu lembro do autor, eu lembro do nome do livro. Por quê? Porque obviamente eu li esse livro. Se você é um profissional que você tem 10 consultas por dia, ou atende 10 alunos de personal por dia, você não vai ter ânimo e tempo para parar 2 horas do teu dia para você estudar. Então, de repente, o profissional ele escalou a consultoria dele, está com a agenda fechada, só que o problema é que muitas vezes você vai ficando estrangulado, porque é isso. Aí você achou um formato de conteúdo que você se encontrou, teu conteúdo continua crescendo, continua vindo pessoas. Só que nem todo mundo vai conseguir comprar a consultoria, por exemplo. Mas um bom profissional bem formado, ele com certeza tem mais coisa para oferecer. Ele precisa ter. Exatamente. Se ele não tem, às vezes tem muito bons profissionais que só estão na consultoria. E aí a gente faz uma conta simples. Para você fazer uma consultoria boa, mesmo com todo o seu conhecimento, você vai demorar pelo menos um cara muito foda, uns 15 minutos. Para sentar, analisar, o cara tem que ser muito foda, 15 minutos. Só faz aí o cálculo. Você tem 200, 300, 400 pessoas na consultoria. Você não dá conta.
E aí, por isso que eu digo, toma cuidado com a galera que tem 1000 pessoas na consultoria, porque dificilmente ele mesmo faz. Escala de a consultoria de 30 reais. Com toda a sua experiência, quais são as opções de mercado para um profissional abrir o leque? Primeiro, ele precisa começar a entender que para as pessoas conhecerem ele precisa de um produto de entrada, como a gente chama, produto de front, que é o quê? É uma microexperiência. Eu sempre falo assim, quanto mais longe do alvo, mais barato fica, quanto mais perto do alvo, mais caro fica. Ou seja, para alguém ter uma consultoria individualizada comigo ao vivo é muito caro. Agora, para alguém comprar um e-book meu é muito mais barato. Só que o conteúdo que está no e-book vai abrir a cabeça dessa pessoa para entender do que eu falo. Para educar e nutrir. Exato. Essa é a mágica. E aí a gente faz uma escadinha, uma esteira de produtos e uma escada de ascensão. Onde a esteira de produto ela precisa vir sendo complementar um do outro. E a escada de ascensão com uma entrega cada vez melhor e com um conteúdo cada vez mais aprofundado. Então vamos lá, o cara dá uma consulta nutricional presencial. 10ª escada, consulta nutricional online, via chamada, 10ª. Consulta nutricional via consultoria. 10ª, um curso que ensina sobre boa alimentação. 10ª, um e-book, um audiobook que ensina sobre refeições e assim por diante. Só que daí, qual que é a grande dificuldade das pessoas? Entender o que o público dela quer alcançar. Ou melhor, o que o público dela deseja. Qual a dor? Qual é a dor? Ele quer só emagrecer? Ele quer emagrecer e ganhar músculo? Ele quer aprender a treinar? Então eu sou nutricionista e eu vou fazer um e-book sobre caldos noturnos. Sei lá, qualquer coisa. Só que, cara, o público dele é bodybuilding. Que bodybuilding que come caldo? Entendeu? Eu só estou dando uma viajada para que você entenda que, primeiro, você tem que achar o seu público-alvo, a sua persona, seu nicho, para construir isso. Existe uma metodologia para fazer isso. E isso facilita um processo de posição. Sabe de quem fala. Pronto. Porque se você fala para um bodybuilding, você não vai falar sobre, sei lá, suplementação para terceira idade. Não é esse o seu. Ou, como treinar em casa. O bodybuilding não vai treinar em casa. Então, primeiro você entende quem é seu público para começar a produzir conteúdo. Da produção de conteúdo, você entende o que o seu público quer. E aí você cria um produto para ele. E aí faz essa escada pro cara. Às vezes, aí as pessoas acham assim, não, o cara então vai chegar pelo e-book e vai indo de escadinha em escadinha até a minha consultoria particular. A minha consulta presencial. Não, às vezes ele vai chegar no teu perfil, ele não comprou nada, mas ele começou a acompanhar o teu conteúdo e ele foi lá e comprou a tua consultoria ou a tua consulta presencial. Só qual que é o problema? Esses 3 aqui últimos, consulta presencial, consulta online, consultoria, depende exclusivamente do trabalho. Ou seja, do trabalho naquela hora. Então a pessoa compra, você tem que ir lá, dedicar 1 hora do seu tempo para atender. Então você não tem escala. Nesses produtos de entrada, você consegue ter muita escala. Porque o seu trabalho foi fazer o produto. Depois disso, você só está vendendo um login e uma senha. E aí a escala, se você vender para 1 ou para 10 mil, o trabalho já foi feito. E importante ressaltar, assim, tem pessoal que associa esse negócio à escala a trabalho mal feito. Não é necessariamente isso. Por exemplo, a gente falou bastante sobre essa construção de profissional, que é o que a gente tem muito cuidado. E, por exemplo, eu tenho, dentro desse ecossistema, eu tenho esses produtos mais escaláveis, né, que é o TSA, o DSA, mas não é que é assim, um negócio que eu nunca coloquei a mão na massa para fazer, não existe a minha supervisão, não. Ele é escalável, mas foi construído com consciência. Então, todo o seu conhecimento. Exatamente. Então, eu trabalhei nisso, só que o que acontece? Às vezes, o teu seguidor não consegue pagar a tua consulta. Não tem como. Financeiramente, a gente sabe que a realidade das pessoas é difícil. Mas ele quer consumir algo teu, e não é assim que você está empurrando goela abaixo. É porque o cara, ele gosta do teu trabalho, ele gostaria de consumir algo que passou pelo teu crivo ali, pelo menos esse conhecimento. Então, ele tem uma calculadora de dieta? Tem. Então, se for para consumir, eu prefiro consumir dele. Por quê? Porque você construiu essa confiança e você vai entregar para o cara um negócio que você está prometendo pelo valor que ele vai pagar. Então, esse ecossistema, ele possibilita para o profissional ser mais democrático. Perfeito. Exatamente isso. Sem necessidade de ser 25 de março.
Perfeito. Isso. Se torna sutil. Eu tenho isso aqui e pode preencher essa lacuna da tua vida. E vem pelo posicionamento. Você se posiciona como A. Então a pessoa, quando ela entra no teu ecossistema e ela compra um produto de R$20, ela sabe que você está falando de A, não de IA, do A. E ela não vai encontrar B ali, ou ela não deveria. Por isso que quando você coloca a mão na construção de todos os produtos e esse produto segue uma sequência lógica, essa pessoa ela vai voltar a comprar de você mesmo com pouca condição financeira. No seu caso, tem o DSA e o TSA, dieta sem achismo e o treino sem achismo. A pessoa foi lá e pagou R$100 um treino de costas e braço. Ela gostou, ela fez lá 4 meses, ou seja, ela gastou R$100 para treinar 4 meses e viu uma evolução. Você acha que ela vai sair dali e vai comprar do fulaninho que está vendendo outra coisa de treino? Ou ela vai comprar um segundo treino de perna e ombro? Ou se ela juntou um dinheirinho, ela vai para consultoria? Então, acontece muito, né? E aí é o que eu falo, assim, quando a gente fala, porque assim, o profissional da saúde, às vezes ele tem esse problema dele termina a faculdade e ele tem aquele momento de reflexão, ele fala, cara, o que eu vou fazer? E dele vai, conseguir uma coisa, conseguir outra. De repente, quando ele chega nesse momento, você consegue, através da tua produção de conteúdo, passar uma informação correta, a galera está consumindo, e é isso, o cara, ele pegou o teu produto de entrada ali, que era o que ele conseguia. Mas de repente ele fala, cara, eu acho que eu gostaria de um negócio mais personalizado ainda. Ele vai indo. Ou, por exemplo, se você tem outros materiais, eu tenho o livro também, né? É para um outro público, é o cara que quer entender mais sobre hipertrofia. E aí eu falo, o TSA e o DCA, eu montei os treinos, eu montei as dietas, manualmente todos. O livro, eu escrevi palavra por palavra, página por página. Isso é para mostrar para as pessoas que tem como você criar um ecossistema de uma forma responsável. Perfeito. E que você acredita no que você está fazendo. Ele está falando só de produtos para consumidores comuns. Agora ele tem pré-expert também. Então, nutricionista que quer aprender mais, ele tem. Treinador, ele tem. Ele já escalou uma outra situação que permite ele falar com outras pessoas. Isso com base em bom posicionamento e num conteúdo técnico de elucidado. Então, a maioria se prende, eu vou passar o resto da minha vida fazendo consultoria. Cara, a internet te traz uma possibilidade inimaginável de tu se posicionar e ganhar dinheiro de maneira ética e respeitosa de inúmeras maneiras. Mas tem que saber explorar, né? Porque eu preciso dizer isso, por exemplo. Eu tinha a consultoria. Até meu conteúdo dar certo era a consultoria. E depois que a gente pegou e falou, não, peraí, acho que a gente tem que estruturar mais coisas. E eu vejo isso não só como uma questão da minha remuneração, é a questão de olhar e falar, cara, tem uma galera que quer coisas e eu não tô conseguindo ofertar pra eles. Isso aí. Como é que a gente vai fazer pra chegar nessa galera? E a galera acha assim, pô, mas eu vou cobrar R$20, eu vou fazer de qualquer jeito. Tá errado. É assim, não é R$20 que você tá cobrando. É 20 mil, porque você vendeu pra 1.000. É 100 mil. Entende? Então aquele trabalho custa R$20 mil. Você precisa dar tudo de si, porque a escala dele vai trazer muito retorno financeiro. E o que você falou, você democratiza o acesso àquela informação. Isso é muito válido. E é o que a gente tenta também através da produção de conteúdo. Porque a produção de conteúdo é gratuita. Você entra lá, você pode consumir o charlatão ou consumir quem está em prol da ciência. Ou seja, se você coloca a cara, você está democratizando o conhecimento. Sim. E quem não coloca está fugindo disso. Eu faço até essa provocação para bons profissionais que ficam escondidos atrás da câmera, só ali nos comentários. É isso mesmo, você tem que acabar com a dieta carnívora. Bota a cara. A gente precisa de você. Um aplauso, às vezes, não dá para escutar, gente. Mas a galera está precisando de você. E o outro ponto que a maioria hoje está criando um pouco de repulso da internet é a produção de conteúdo via IA. Não que o nosso posicionamento é ser contra o uso da inteligência artificial, mas o que vem acontecendo hoje na internet, cara, é do início ao fim do roteiro, a edição do cara, tudo ser a base de uma IA. Isso perde a personificação do ser humano, tá ligado? Eu não tô fazendo conteúdo do Lucas, eu tô simplesmente dando o roteiro de um chat GPT para ele fazer. E qual é a profundidade, qual é a conexão, quais são os teus pontos? O Lucas tem vários jargões que ele usa durante o conteúdo dele. Isso só permite criar a conexão necessária. Saber utilizar
a IA de uma maneira mais educativa para criar o conteúdo e não ser a base técnica do teu conteúdo, também é uma ferramenta que vai favorecer vocês. O que não pode ser hoje em dia é, a IA ela escreve do primeiro parágrafo ao ponto final. Isso aí já é muito errado. Você vai perdendo a capacidade de criação, de criatividade. Eu uso a analogia da calculadora. É o cara que pega a calculadora para calcular quanto é 3 mais 2. Tipo, não, peraí, é a da IA. Não deixa eu escrever uma linha para mandar pro meu chefe. Cara, escreve, velho. Então, se você não sabe escrever, vamos estudar como escreve. E aí, isso daí vai para produção de conteúdo, para criação de infoproduto. O cara chega lá, chat, eu quero um infoproduto que fala sobre emagrecimento. Vai vir algo totalmente genérico que tá todo mundo fazendo. E tem uma coisa que eu acho que é fundamental, a gente falou de rede social, que é a autenticidade, né? Você criar um conteúdo autêntico, ele exige que você tenha... Porque assim, imagina que a gente vem aqui no podcast e coloca um teleprompter. E a gente não está conversando, eu estou lendo o teleprompter. A conversa, ela perde completamente a característica que torna ela uma coisa interessante, que é juntar pessoas únicas, se comunicando de um jeito único, para expressar as próprias ideias. Conteúdo é a mesma coisa. Você que consome conteúdo, você que é profissional, as circunstâncias que vieram da tua infância, do teu desenvolvimento, da tua formação, torna você um ser humano único, com uma capacidade de se comunicar e interagir com as pessoas que é única. Quando você utiliza a inteligência artificial, você pega todo esse mix de coisas únicas que você tem, coloca dentro de um funil e sai com uma estrutura ali que, assim, cara, ela é muito aquém do que no funil. Porque no funil você coloca um montão de coisa, sai só um pouquinho. Uniforme, do formato do funil. Você está pegando tudo que você é e que você tem de bagagem, colocando nesse funil da inteligência artificial, perdendo sua autenticidade. Reduzindo a algo homogêneo. Isso, e deixando, assim, completamente perdendo a profundidade. Sem sabor, sem interesse, porque a IA ela escreve tudo de maneira linear. Sim. Sem profundidade, porque ela não tem conhecimento, entenda, é algoritmo. São valores numéricos que vão predizer a próxima palavra. São preditores para a próxima palavra, né? Não tem aquilo que nós estamos fazendo aqui, uma interação real, um complementa o outro, um traz uma ideia. Isso mata o teu conteúdo. E só fazendo um parênteses, isso eu acho fenomenal do conteúdo de vocês, principalmente em live, que dá refutação, refuta-se no ato. Sim. Não precisa, peraí, deixa eu ver no chat aqui, Então isso demonstra uma capacidade técnica absurda. Já, porque o charlatão, às vezes, ele pega lá, deixa eu escrever aqui, eu vou pegar um monte de estudo, beleza. Então eu validei nesses estudos que a inteligência artificial me mostrou que o que eu vou falar agora é o correto. Porém, eu não faço ideia do que está sendo falado aqui. Aí alguém, como o Lucas, o Doc, vai lá e refuta, o cara fica, ferrou. O que está acontecendo hoje em dia é isso. Tem esse artigo aqui, o cara vai ler o artigo e fala, porra, nem daquilo ali. Exato. Qual foi a referência? Buscou o ChatGPT. É, isso mesmo. E isso é uma coisa que eu acho que assim, é importante que a gente ressalta, porque o formato do conteúdo ele também precisa obedecer essas características únicas da pessoa, né? Então, não é pegar todo mundo e deixar moldado pela IA. É fazer com que você gere identificação nas pessoas por quem você, de fato, é. Que é uma coisa que a gente faz, assim, eu sempre falo, quando eu vou pra rede social, eu não vou lá pra ser um personagem. Por quê? Porque tá todo mundo de saco cheio disso. Ninguém aguenta mais, sabe? Ninguém aguenta mais o cara que ele vai ficar com 25 Porsche no fundo devendo um curso sobre como comprar a Porsche no final das contas. A gente não quer também que os profissionais eles olhem pra nós e a gente fala assim, beleza, vou replicar tudo que eu fiz, que é o que vai dar certo. Não é necessariamente isso, é pegar você. Você precisa ver qual que é o formato que vai dar certo. Como que você vai comunicar. Isso às vezes é uma coisa tua, é uma característica muito única do mesmo jeito que a galera me conhece como Lucão, eu tenho uma jeito de falar, de me comunicar, as palavras que eu uso, o vocabulário que eu tenho, isso é uma coisa minha. Você vai ter uma outra coisa. E é em cima dessa tua originalidade que você tem que trabalhar. Porque nessa era de inteligência artificial, que deixa todo mundo preso, inclusive é algo que o nosso lendário Nicoletti sempre fala, né? Ele fala, cara, tem algumas coisas que são analógicas, o cérebro funciona em analógico.
Só que o nosso analógico, ele é formado por várias engrenagens muito únicas. As minhas engrenagens são de um jeito, as suas são do outro. Então você precisa fazer as tuas engrenagens entregarem a tua mensagem do teu jeito. Não enlatar. Mas a grande sacada é ter o repertório necessário para ativar. Perfeitamente. Exatamente. Quando você utiliza uma inteligência artificial para ter toda a base criativa para exposição, te mata completamente. Por isso que você tem que investir em conhecimento. Exatamente. Com certeza. Você precisa fazer com que, assim, quando eu falo em engrenagens, existem engrenagens suas que você já tem, mas você precisa agregar algumas outras para você tornar isso, de alguma forma, algo que queira ser consumido. E isso envolve algo que é o que a gente define com isso dentro que é o processo de aprendizado. Perfeito. Metodologia. É isso. Técnico. Tem que ser. E aí a gente vem para a parte final do nosso podcast, onde eu faço uma pergunta para vocês. O que caracteriza um bom profissional, um profissional fora da curva, um outlier? Assim, ele tem que ter tudo isso aqui para ser um outlier, e aí deixo com vocês. Cara, assim, analisando aquilo que nós já construímos e que nos torna referência em muitas das coisas, é criatividade, posicionamento, uma boa base de seguidores, que é a comunidade, um ecossistema interessante de produtos que te permita ter tranquilidade ao longo do mês. Pô, entrou uma consultoria, entrou uma consulta, pegou um e-book, vendia um acesso à minha comunidade. E acima de qualquer coisa, velho, liberdade criativa. Acho que se o profissional ele consegue ter a cabeça tranquila para criar, velho, é um mês muito diferente para ele. E é um sistema que se retroalimenta. Quanto melhor e mais bem feito tu faz, mais tu vai conseguir repetir aquilo ali de maneira leve. E assim, eu vejo como assim, uma grande caixa de ferramentas que você precisa preencher com várias coisas ali. E você precisa das ferramentas que elas vão conseguir fazer com que você saiba buscar as informações, analisar as informações, utilizar essas informações para produzir o conteúdo, produzir um conteúdo que te traga um público de um jeito honesto, conseguir criar um ecossistema para que você também profissionalmente seja... Porque para mim, assim, o que agrupa um outlier? É um cara que, na definição, é uma pessoa que ela tá fora da curva. O que a gente tá vendo a galera fazer? É o que a gente passou aqui. Conteúdo enlatado, conteúdo da sardinha, charlatão no outro extremo, né? Em algum momento esses dois se conversam, mas talvez tenha alguém que tá lá. O que essa pessoa tá fazendo? Ele tá tendo tranquilidade, tá faturando bem, profissionalmente bem sucedido, mas ele faz um bom conteúdo. Ou seja, charlatão e conteúdo de IA podem faturar bem, mas o conteúdo é ruim. Sim. O que caracteriza um outlier para mim? É um cara que faz um bom conteúdo e mesmo assim consegue faturar bem. Só que para ele chegar lá, ele precisa de todas essas ferramentas que vão envolver desde a coleta das informações até a capacidade de estruturar todo esse ecossistema. Concordo plenamente. Eu acredito que assim, um bom profissional, e principalmente os autônomos que trabalham na área da saúde, eles precisam ter uma visão como empresa. Eles são a sua própria empresa. Sim. Então não dá para um profissional só saber o técnico sem saber venda, sem saber financeiro, sem saber gestão, contábil, jurídico, até onde você pode falar, o que você tem que tomar cuidado. E todos esses pontos, se o cara ele constrói uma empresa enquanto profissional e tem todos esses atributos otimizados, que vocês falaram e os quais eu mencionei, eu acho que ele é um outlier. Porque ele vai ganhar bem, ele vai ter tempo, ele é honesto, ele é ético e está tudo alinhado dentro da empresa dele. E, cara, no momento que vive hoje, toda poluição visual e rede social, tu ter paz, saber que aquilo que tu faz é bem feito, que pessoas te acompanham, te assistem, acho que é o maior prêmio de qualquer coisa, sabe? Cara, eu abro a boca, tem alguém para me escutar, concordar, para refutar, para conversar, e essa pessoa tem um valor agregado muito maior pelo meu conteúdo. Isso, sem dúvida alguma, é o supra-sumo de qualquer pessoa que produz conteúdo com base na ciência. Ter alguém para escutar e a tranquilidade de fazer. Boa. Dito isso, meus amigos, chegamos ao final do nosso primeiro OutLab Podcast, que o nome, vamos falar, é o laboratório
de Outliers, que também leva o nome da nossa mentoria, que começará em março, dia 5 de março, inicia a nossa mentoria com tudo isso que a gente falou aqui. Nós falamos sobre como se tornar um bom profissional, como vender mais, como não ser um picareta, um charlatão. Tudo isso você vai encontrar dentro da mentoria, porque além de nós, como seus mentores, terão outros mentores em cada uma dessas áreas. Vendas, finanças, contábil, jurídico, produção de conteúdo, inteligência artificial, e você vai poder participar dela. Nós queremos você, um bom profissional, dentro do nosso ecossistema, dentro dessa comunidade. Então aqui embaixo tem um link para você se cadastrar e alguém da nossa equipe vai entrar em contato e entender um pouco mais. Até porque nós não aceitamos charlatães. É isso, time. Valeu? Tamo junto, um salve final e até o próximo episódio. Um abraço.